Para você falar para nós aqui a sua trajetória no direito e no empreendedorismo antes de vir para os Estados Unidos, ainda lá no Brasil ou na Austrália, É longa. é isso aí. Olha, vamos lá. Eu me formei com 21 anos. Então, eu entrei na faculdade muito cedo. É curioso, porque quando eu tinha 14 anos, eu já queria ser advogada. Eu queria ser juíza. Nossa, já era definida. É, definido. Eu nunca tive bom. aquela coisa de vamos fazer uma vocação. Aham. Eu sabia que eu queria ser juíza, não é? Sim. Para ser juíza tem que fazer direito, então vamos lá. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu me formei com 17, eu já entrei na faculdade direto. E eu junto eu passei no concurso público. Olha. Então, era bem concorrido. E eu fui ser assessora de juiz, de desembargador. Eu era assessora do Dr. Paulo Dimas, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí, com 21 anos, né, eu me formei. E nessa época, eu sempre trabalhei muito duro. Eu trabalhava de manhã no fórum, né, com ele. Não, na verdade, assim, de manhã eu fazia cursinho para ser juíza, no Damásio. Aí eu eu lembro que eu pegava minha hora de almoço, das 11 às 7, e era no fórum. E às 7 eu já começava a faculdade, das 7 às 11, não parava um minuto. Nossa. E aí, quando eu estava indo muito bem, né? Tava apadrinhada, né? Ele me ajudando ali. E quando eu ia me formar, me deu uma louca. Eu falei assim, eu não quero essa vida. Sério? Eu olhei assim e eu falei, gente, eu vou passar na magistratura. Porque assim, eu tava estudando, sempre fui meio CD. E eu falei assim, bom, e a hora que eu passar? Eu virei pra ele, que era uma pessoa que eu respeito muito, e falei assim, doutor Paulo, eu acho que eu vou embora, porque eu não tenho condições nem de decidir minha vida, como é que eu vou... Porque eu fazia as audiências com ele. E na época, né, gente, olha, faz muito tempo. Não sei se você sabe como é que funciona a justiça, né, que a hora que você entende como é que funciona, é muito decepcionante. A primeira coisa o juiz, ele não vê todos os processos. Eu, como estagiária, eu chegava a dar sentença ali. Eles não têm tempo hábil. Para e pensa. Nossa. Você trabalha num fórum que tem 30 mil processos, sei lá quantos, e o juiz, ele é único. Não tem como. Ele já pega tudo super resumido. Claro, é os funcionários que tocam lá o negócio, né? E aí tem aquelas coisas de você ver injustiça, Sim. né? E aí eu sempre tive um senso de justiça muito forte. E aí eu comecei a ver, não, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo. Aí você via um banco executando uma velhinha, uma aposentada, sabe? É muito triste. Sim. Você vê um empresário quebrando e tomando tudo, até a casa dele, sendo que o sistema, né? Então você vê só injustiça. Sim, tem que estar com o emocional Meu extremamente senhor, estruturado. nossa, e aí, você não quer... Família, então, eu fui pra vara da família. Meu Jesus, mano. Ali você vê coisas que você não quer ver na vida, e coisas pesadas. Sabe assim, de crime do pai contra a filha, Sim. E assim, vara de família vira aqueles programas de fofoca. Sim. Processo onde a mulher... Um monte de tragédia, né? Só tragédia. Aí eu falava, não, gente, sou muito nova pra isso. E eu comecei a pensar, eu falei, bom, encurtando. Eu não sei se eu quero essa vida, eu não consigo nem decidir a minha, como é que eu vou decidir a dos outros? E eu virei pro juiz e falei assim, eu vou sair. Aí ele falou, você tá maluca, né? Eu falei, não, eu preciso aprender inglês. Preciso aprender inglês. E aí eu peguei, porque eu pensava assim, eu vou sair da área pública, eu tenho que ir para uma empresa. E para trabalhar em empresa tem que falar inglês, né? Claro, para ganhar bem, Óbvio, né? eu já sabia, eu já tinha isso na cabeça. Sim. E eu já tinha Olha, vai vendo como essa história faz sentido. Eu já tinha um pezinho aqui nos Estados Unidos, meu pai é apaixonado. E quando eu tinha 15 anos, eu sempre fui bem, assim, bastante personalidade. Eu falei, pai, eu não quero a festinha de 15 anos, eu quero ir pra Disney. Olha que legal, E bem aí decidida. Decidida. Que bela troca, né? Graças a Maravilhosa. Deus, né? Eu ficava assim, não, vou dar festa pros outros se divertir, eu vou pegar meu dinheiro e vou viajar. Olha que mentalidade maravilhosa. Não, com 7 anos eu já me recusei a fazer primeira comunhão. Eu sempre fui muito personalidade forte. Sim. Aí eu vim pra Disney, putz, apaixonei, né? Aquela coisa. Eu tenho minha primeira fotinho lá no Magic Kingdom. Sim. Aí eu falei, gente, que lugar tudo bonito, né? E meu pai é apaixonado por aqui. Então se tornou uma... Nossa, a família vinha todo ano. Aquelas épocas áureas, né? Que o dólar, sei lá, 1 para 1. Amém. Férias, Orlando, Sim. né? E eu ainda achava Orlando chato. Eu falava assim, não, quando eu conheci Miami, eu falei, não, vou morar nesse lugar. E eu foi o contrário. Sério? Miami nem pensar. Eu gosto da praia, aquela coisa azul. Sim, praia eu amo, mas a cidade de Miami em si, muito Hoje em dia eu não troco é. também, de forma alguma, né? Resumindo, aí eu virei pro juiz, falei isso, daí ele falou, não, então eu vou fazer o seguinte, né? Acho que ele, com a sabedoria dele, ele falou, vou te dar uma licença
Você vai e volta. Daí eu falei assim, eu não vou voltar. Não adianta. E na época meu pai falou, você é louca, porque é aqueles cargo público, Sim, porque, vitalício. Né, isso, há um tempo atrás, há anos atrás, o sonho de toda a família era ter um filho num cargo público Meu desses. pai falou isso. Você tem noção que tem famílias que dão tudo pra ter esse emprego, que não é nem mandado embora, é uma mordomia, né? Daí eu falava, mas eu não quero. E a gente é pré-programado Nossa, né, achar que o fazer uma funcionalismo faculdade público... e entrar num... E eu olhava aquele forno cheio de pó, falava, isso aqui não me pertence, né? E assim eu fui. E aí... Meu pai já ficou indignado, né? E aí eu lembro que eu fiquei meio assim, eu nunca vou esquecer, né? Porque eu batalhei, eu tinha meu carrinho e tal. Sim. E aí tinha que pagar a viagem. E aí o meu pai falou assim, não conte comigo, né? Opa. Porque ele queria eu ali, na rédea dele, né? Aí eu falei assim, não pai, eu que vou pagar. E eu virei pra na verdade, um amigo. Eu falei assim, pô, eu não sei, né? Eu vou dar o meu carro inteiro, né? Porque eu tinha um Gol, bolinha. Dele, será que eu vou... Eu falei, será que eu faço isso, né? Daí eu lembro que eu nunca vou esquecer, eu arrepio de lembrar. Ele falou assim, olha, quando você tiver 40 anos, imagina, eu tinha 20. Você pode virar pro seu filho e falar, eu fui morar fora, eu desbravei o mundo. Ou você pode falar, eu tinha um Gol. Opa, olha que incrível, daí Ali. Me arrepiou isso inteira. Mesmo, é sobre daí eu isso. falei assim, eu peguei e falei assim, tá bom, tchau, saí correndo, Isso fui mesmo. na agência de viagens da irmã dele e falei assim, eu quero estudar nos Estados Unidos. E ela que era muito vendedora, na época agora eu descobri que ela era especializada em Austrália. Ela não tinha escola aqui. E daí ela pegou e falou, me mostrou umas brochuras bonitas, aqui fala inglês e tal. Eu falei, tá bom, toma aqui meu passaporte. Nem queria saber onde era a Austrália. Sério? E quando eu contei pro meu pai falou, você tá louca? Eu pensei que você ia pra Miami. No meio dos cangurus, dos indígenas. Lá é cheio de homem. Eu falei, pai... Meu pai falou, mas tá bom, faz o seguinte, você vai voltar em 2 meses. Então vai, pra você quebrar a cara, né? Vai ter perdido seu emprego. E que idade tu tinha ali? 21. 21 anos já. 21. Daí eu me joguei pra Austrália. E assim, eu sempre fui muito aberta. Eu não pensava, que nem você falou, da China e tal. Sim. Eu olhava, vamos ver o que acontece. Eu não ficava pesquisando. Você imagina que eu fui fazer um intercâmbio, né? Aí você me perguntou. Eu arrumei minha mala uma noite antes. Olha, isso aí. Assim, botei umas roupas lá, falei, vambora, entendeu? E bora lá pro desconhecido, bora pro né? desconhecido, Coisa boa. E de 3 meses que eu ia ficar, durou quase 5 anos. Jura? 5 anos? E ali também as coisas foram... Eu acho que eu sou abençoada. Que bela experiência. Quando a gente é muito... aberta, as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo, sim. Nossa, eu digo, as bênçãos vêm... Elas só vêm, porque só também não tem... Porque a gente se permite também, né? Você vai ver que aqui eu também vim zerada, sem muita expectativa, né? Sim. Enfim, qual era a primeira pergunta mesmo? É como começou a tua história dentro do empreendedorismo, né? Lá no Brasil, nessa tua trajetória do direito aí. Empreendedorismo. Então, tu não empreendeu no direito? Não. Empreendi também, mas vou contar. Então, a história do direito é essa. Aí, na Austrália, eu fiz mestrado em Direito. Olha. Lá, o LLM, em Direito Digital, quando ninguém sabia o que era isso. Pois é, eu ia dizer. Quando não tinha internet, praticamente, porque eu sou, né, tenho 48 anos. Quando não tinha internet, minha tese de mestrado foi difamação na internet. Olha que legal. Foi isso que eu fiz. Nossa, e era assim, sempre à frente do eu fiquei encantada. Bom, quando eu cheguei na Austrália, não tinha e-mail. Você tem noção que na faculdade que eu fiz não tinha internet. Gente, me formei em 98. É muito tempo. Nem sei quantos anos que eu sou formada, mas é bastante. Sim. Né? Resumindo, daí vamos falar do empreendedorismo. Porque eu falo que tudo que eu posso ser advogada, mas o que eu sou mesmo é empreendedora. Sim. E isso tá na veia. Meu pai, ele começou a vida, né? Ele tem um atacado e tal. Mas ele começou a vida vendendo doce na rua. Olha só. Então, a gente tem a venda nas veias. E eu, com 14 anos, eu fui trabalhar na loja do meu pai. E a gente... Era aquela coisa de português da padaria mesmo. Então, a gente não almoçava e chegava lá as mulheres e eu era a melhor vendedora. Então, aonde eu ia, o negócio das vendas, como eu te contei... Fluía. Como eu te contei, eu tinha mania... Não sei se você lembra dessa época. Quando você ia lá na 25 de março e comprava aquelas borrachinhas de pulseirinha. Eu fazia não sei o que pra vender na escola. Olha. Eu pegava a minha coleção de papel de carta e vendia. E minha mãe ficava... pé da vida. Que absurdo, você vendeu. Eu falei, ai mãe, mas é que eu gosto. Sempre viu uma oportunidade, eu gostava de circular. Certeza. Eu gosto de circular os negócios, entendeu? E aí, que legal. E aí eu montei uma vez que eu fui... Então, sempre teve a coisa do empreendedorismo. Meu pai me ensinou o seguinte, e eu fiquei com isso na cabeça. Empregado ganha salário, patrão ganha dinheiro.
A gente fala sempre, né? O empregado dificilmente vai enriquecer, ele vai enriquecer o patrão. Não tem como. É isso Não aí. existe isso. E eu nunca pensava exatamente em enriquecer, mas eu fiquei com isso na cabeça. Meu pai falava assim, ó, quando eu falei que fui fazer direito, ele falou, não importa o que você fizesse, tem que ser patroa. Olha, essa que pai maravilhoso. E olha que assim, e eu não esqueço essas lições. Claro. Porque batelou na minha cabeça, entrou e aqui ficou. Então, a verdade é que toda vez que eu ia trabalhar, e eu tive vários empregos, eu era mandada embora. Até aqui nos Estados Unidos. Queria mudar gestar, administrar o negócio E não adianta, não é todo mundo que aceita. É aqui verdade. mesmo, eu tomei bastante na cabeça. Os 3 lugares que eu fui trabalhar, eu fui mandada embora. Mas é assim Conto mesmo. também a parte, né? Não é só os pulos, é os tombos também. E aí eu ficava, aí eu trabalhei na Austrália até que não. Na Austrália eu fui muito bem numa empresa, só que vai vendo. Eu entrei numa consultoria tributária lá. Primeiro entrei numa loja de roupa. Aí, não adianta, né? Eles faziam concursos e eu bati a melhor vendedora das 3 lojas, sem falar inglês direito. Jura? Era a linguagem corporal, sempre claro, tive. Sim. Aí eu fui daí eu entrei na faculdade lá, consegui trabalhar na área de impostos, né? Numa consultoria tributária internacional. E meu chefe, esse aí, eu falo que teve visão. Ele viu que eu era desse jeito, porque assim, lá ninguém trabalhava no final de semana. Eu catava meu laptop, levava pra casa e continuava trabalhando. E aí ele pegou e se aposentou numa fazenda de Pinheiro e deixou eu tocar o negócio. E aí eu virei pra ele e falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi a fazer imposto de renda. Aí eu peguei os meus impostos de renda e retornei muito dinheiro. Eu falei pra ele, se eu chegar nas comunidades brasileiras aqui e oferecer esse serviço? Ele falou, vai, voa. Só, e aí, abertura, né? Nossa. Olha, isso é ótimo. E aí, lá na Austrália, eu comecei a fazer imposto de renda da Austrália inteira, dos brasileiros. E trazer, assim, 6 mil, 7 mil de retorno, porque eu achava os gaps na lei. Eu tenho isso de bom. Eu vi lá, por exemplo, o Olerite, eles deduziam 1% de quem era estudante e tal. E quando eu fui ler a lei, eu falei, mas você não usa isso, então a gente pode pedir de volta. E eu comecei a pedir dinheiro e dar dinheiro pros brasileiros. Nossa, revolucionou a Austrália. E a gente da Nova Zelândia me procurava da Austrália inteira. Que legal. E aí eu fui. Aí eu prestei um concurso lá de tradutora. Enfim, o caminho é longo. Você quer cortar? Nossa, que legal. E de empreendedora eu cheguei a ter escritório de advocacia. Pra dar uma fechada no empreendedorismo. Tá. Aí eu fiquei morando na Austrália e uma hora eu fui morar em Israel. Morou em Israel também. Morei em Israel. Olha que incrível. E fiquei um tempo em Israel, aprendendo hebraico e tal. Quando eu voltei pro Brasil, eu entrei na KPMG, que é aqui do lado. Uau, Eu fui sério? consultora na KPMG, eu fui advogada lá.